Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba. Vocês sabem onde é a Paraíba? Eu sempre que venho ao Rio, eu gosto sempre de repisar. Ao final do culto, não me perguntem se tem jumento andando na rua lá em João Pessoa, pessoal com chapéu de couro, ou em cima de algum, sei lá, se Lampião ainda está por lá. Aí quando me perguntam, quando eu chego assim no Rio e São Paulo, quando me perguntam, ô Sérgio, lá em João Pessoa, é verdade que tem jumento lá? Eu disse, rapaz, agora só tem um. E ele viajou para o Rio de Janeiro. Ele foi falar para uns amigos e umas amigas. Entenderam ou não? Brincadeiras à parte. Gente, é muito bom estar aqui. Eu já estive nesse lugar, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, para outros objetivos, especialmente para coisas da Atos 29, coisas da Restore Brasil, e hoje estar aqui para um aniversário da igreja é algo por demais especial, porque, embora eu não seja parte do grupo base, no sentido de ter estado aqui no começo, eu faço parte daqueles que oraram a Deus quando souberam que o grupo base ia começar. Então, o tempo que eu conheço o Jay é mais ou menos esse tempo. Eu conheço o Jay desde 2000, sendo mais ou menos claro, acho que 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, então eu já conheço o Jay há 6 anos. E a igreja tem 5 anos. Então, quando a igreja disse que ia começar, eu já esperava em Deus que fosse uma bênção, porque ela foi plantada, não só plantada, mas ela foi plantada sobre fundamentos firmes. Porque no final das contas, queridos, não é plantar o que interessa, apenas. É como nós plantamos, em que solo nós plantamos, e se nós formos usar como fundamento, não uma parábola, uma metáfora da agricultura, mas da construção civil, e Jesus ele usa também uma metáfora da construção civil. Há 2000 anos, Jesus vai olhar para todos aqueles homens e mulheres no Sermão da Montanha, e ele vai dizer assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Bateram os ventos, subiram os rios, e aí as ondas também vieram, bateram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Aí ele vai dizer ao contrário, mas aqueles que edificaram a sua vida, sua existência sobre a rocha, pode vir o que for, chuva, vento, mares, vai bater contra ela, vai balançar, mas ela não vai cair. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala em plantar uma igreja, ou também edificar uma igreja, talvez o sentido de plantar seja mais comum, porque a igreja é um organismo vivo que ela vai crescendo. Mas se eu usar também a parábola em que Jesus a metáfora em que Jesus vai falar sobre edificar a vida sobre a rocha, é porque o Senhor sabe o quanto é importante o fundamento sobre o qual a gente constrói. Porque igrejas são plantadas toda hora no Brasil, tá? Toda hora. Oficialmente falando, inclusive. Pode ter certeza que pelo menos 1 ou 2 igrejas surgem oficialmente no Brasil todos os dias, ou mais que isso. A questão é, sobre o que nós estamos edificando? Sobre que fundamentos nós estamos edificando? Que solo é esse no qual nós estamos plantando a igreja? Esse solo é fértil? Esse solo não é fértil? O que é que alimenta essa comunidade? O que é que tem alimentado o coração de vocês? Isso é muito importante nós refletirmos. E uma das coisas que dá sentido a ser igreja, está no texto de vocês, na programação de vocês, o texto da mensagem de hoje, que é o texto base. Eu não sei se todos estão com o texto base, mas se não estiverem, eu quero já partir para ele, eu não quero perder tempo. Eu quero falar sobre um tema muito importante. Não sei se vai sair aqui, já está ali. Vamos ler comigo, gente, qual é o tema da mensagem de hoje? Vamos lá.
Mais uma vez. Está muito calado o negócio, entendeu? Eu quero mais alto, vamos lá. Aí, é isso mesmo. Enfrentando os riscos da missão. Nós vamos ler o texto que está aqui com vocês, mas, conquanto esteja escrito, eu gostaria que você pudesse abrir e deixar aberta a sua Bíblia, porque eu vou além, um pouco mais além do que esses 3 versos, embora esses 3 versos sejam os versos base para a nossa conversa hoje. João 20, 19 a 21. Todos acharam? Todos acharam? Bem, se não está na Bíblia, está no papel aí, né? Então vamos lá. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, repita isso comigo, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos repetir essa frase final? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui, estou muito feliz, Pai, estar com esse casal maravilhoso, Pai, o pastor Jay, Luciane, Senhor, sua família, Pai, os líderes dessa comunidade, os plantadores, aqueles que acreditam nesse trabalho, os que visitam hoje essa comunidade, Senhor, de fé. E eu peço, Senhor, que as minhas palavras sejam tuas, que o teu Espírito Santo nos acuda nesse momento, que o teu Espírito Santo fale conosco nesse momento, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender os mistérios da tua palavra. Senhor, livra-nos de nós mesmos e nos faz, Pai, refletir sobre a importância do que o Senhor está dizendo aqui no Evangelho. No nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, no calendário litúrgico da igreja, eu sei que falar sobre calendário litúrgico soa para muitos algo mais católico, mas isso é um erro histórico. O calendário litúrgico da igreja é um calendário que fornece subsídios a igrejas reformadas, luteranas, igrejas ainda europeias, alguns ramos da igreja presbiteriana. Batista é que não gosta muito do calendário litúrgico, mas o calendário litúrgico nos diz que hoje é um domingo muito importante. É o domingo de Ramos, na tradição do calendário litúrgico. É o domingo que Jesus está entrando em Jerusalém pela última vez antes de ser morto. Hoje é lembrado em vários lugares do mundo, hoje em várias igrejas, que Jesus é recebido com honras nas portas de Jerusalém. Recebido com palmeiras, e todos começam, né? Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. E Jesus então, ele passa por um momento paradoxal. No domingo de Ramos ele é recebido com honras, e na sexta-feira posterior ele é crucificado. Imaginem só, como alguém pode passar de uma situação para outra de maneira tão rápida. Alguns historiadores, inclusive, vão nos dizer que muitos daqueles que receberam Jesus na porta de Jerusalém com ramos, estavam na frente de Pilatos, gritando: crucificam. Isso demonstra o quanto nós somos vulneráveis, quando nós somos apenas espectadores do que Deus está fazendo. Quem é espectador do que Deus está fazendo, corre o risco de ser levado de um lado para outro. Paulo vai dizer ali, em uma das suas cartas, que nos últimos tempos, né, nós não vamos querer dar ouvidos à verdade. Nós vamos preferir as fábulas, as piadas, os contos. E, porque nós não vamos querer dar ouvido à verdade, nós vamos nos cercar de pessoas, que ele vai dizer mestres, segundo os nossos próprios desejos e cobiças. Paulo vai dizer o seguinte, que nós vamos chegar num tempo em que, talvez a gente esteja vivendo parte disso, que a gente vai se aproximar de pessoas que digam o que a gente quer ouvir, em resumo.
Diga o que eu quero ouvir, que você está bem. Eu pago o seu lanche. Eu pago o seu salário se você me disser aquilo que eu quero ouvir. E aí a gente volta àquela temática. Plantar igrejas, frequentar igrejas, lotar igrejas, não é em si um fenômeno espiritual genuíno. Não é em si um fenômeno espiritual genuíno. Se não houver fundamentos muito fortes. Porque a qualquer alteração no curso da história, eu glorifico a Jesus no domingo levantando a minha mão, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado da minha vida, eu o nego com a minha vida. É muito parecido. É como se os nossos domingos fossem domingos de ramos, e como se nossos dias normais na semana, no trabalho, no enfrentamento das nossas atividades, nós nos transformássemos, direto ou indiretamente, naqueles que negam Jesus, como negaram na sexta-feira. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Quando nos faltam fundamentos, a gente se perde no meio do caminho. O texto que nós lemos é bem interessante, aí a gente já se reporta para alguns dias depois do domingo de Ramos, depois do domingo de Páscoa, aliás, no domingo de Páscoa, e aí eu já estou antecipando uma palavra, que talvez o Jay fosse falar domingo que vem, mas eu estou fazendo essa comparação entre domingo de Ramos e domingo de Páscoa, porque o que nós vamos ver aqui é Jesus. Ele é morto, ao terceiro dia ele ressuscita, amém, gente? Isso é base da nossa fé, se não há ressurreição do corpo, a nossa fé é em vão. Então o que é que nós vamos ver aqui? Jesus ressuscita, aparece primeiro às mulheres, e depois de aparecer às mulheres, ele vai ao lugar onde os discípulos estavam reunidos, e a Bíblia vai dizer que ele fez o que, gente? Volta para o texto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ele ressuscitou cedo, então ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas o que, gente? Por que eles estavam com porta trancada? O próprio texto vai responder, por quê? Por que eles estavam de portas trancadas? Leia aí o texto. Eles estavam com medo de quem? Eles estavam com medo dos judeus. Aí vem a pergunta: o que é então que faz com que aqueles homens tenham medo dos judeus? Eles temiam que o mesmo fim que Jesus teve, eles tivessem também. Ora, se prenderam o cabeça, vão agora prender seus seguidores. E eles estão ali trancafiados por uma razão muito óbvia: medo. Medo dilacerante, medo de sair e ser visto, medo de sair e ser conduzido. Escuta aqui, nós costumamos taxar Pedro daquele que negou Jesus 3 vezes, não foi, gente? A gente não fala que Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes? Mas eu vou dizer, Pedro era o mais corajoso do que os outros. Ele pelo menos caminhou com Jesus até onde Jesus foi condenado. Os outros, a Bíblia vai dizer que fugiram. À exceção de João, que junto com Maria estava aos pés da cruz de Jesus, e Pedro, os demais fugiram, desapareceram, porque eles tinham medo. E eu quero me concentrar nessa palavra medo, porque medo é uma das questões que nós precisamos enfrentar para que nós possamos seguir a nossa missão. Medo é um risco que nós vamos ter que correr. Medo de que maneiras, irmãos? De que maneiras o medo toma conta de nós no enfrentamento dos riscos da nossa vida de missão? Vou dar alguns exemplos. Graças a Deus, no Brasil, nós ainda não somos presos porque adoramos a Jesus. No Brasil ainda é livre o culto a Cristo. Ou melhor, é livre o culto de todas as crenças. Glórias a Deus, porque nós ainda vivemos num país livre. Mas, por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui, há irmãos e irmãs nossas no mundo que estão escondidos, porque se aparecerem como cristãos, serão presos ou mortos. Eles estão tendo que vencer o medo. Eu digo muito claramente, sem medo de machucar ninguém.
ser cristão no Brasil é uma brincadeira. É facílimo. Facílimo. Além de quase 30% de evangélicos, nós temos aí mais quase 60% de católicos. Para nós é tudo lugar comum. Essa hora tem milhões de pessoas no Brasil indo para a igreja. É bem capaz de você sair daqui e esbarrar com um irmão andando no meio da rua com a Bíblia, a paz do Senhor. Você vai para o ônibus, a paz do Senhor. Você está no Uber. Eu peguei um Uber ontem eu estava em Londrina, peguei um Uber, a primeira coisa que o cara disse para mim foi a paz do Senhor. E aí ele começou a conversar, e ele disse que prega o evangelho livremente no Uber. Aí eu perguntei, o povo do Uber sabe que você está usando o Uber para fazer proselitismo? Eu disse, se sabe ou não sabe, não me interessa. Está lá, ele falando de Jesus no Uber. Ele disse que tinha um chamado para ser pastor, mas ninguém ordenou ele. Como ninguém ordenou ele, ele disse, agora eu vou transformar o Uber no meu púlpito. E assim ele fez. Ser cristão no Brasil é lindo, maravilhoso, é fácil. Está virando até moda. Concursos de canção, dessas músicas, novos talentos. Vão lá, cantam hinos e tudo mais. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. A grande questão hoje não é ser cristão. Talvez o nosso maior medo a enfrentar é agirmos como cristãos, como Jesus agiria nas circunstâncias em que ele estivesse e agiria. Como explicar que essa nação, com quase 30% de evangélicos, mas quase 60% de católicos, ou mais do que isso, é uma das nações mais corruptas no mundo? Como explicar que o nosso país, cheio de igrejas de esquina a esquina, cheio de louvores e movimentos de louvor e de oração e de adoração, somos e continuamos sendo uma nação que não tem absolutamente expressado a glória de Deus na vida pública. E esse é o medo que nós temos. O medo que nós temos, muitas vezes, que atrapalha a nossa missão, é dizer não, quando nós precisamos dizer não. É dizer aquilo que Jesus diria se estivesse no nosso lugar. Não, não é assim. Não se deve fazer isso. Nós não devemos nos mover nesse caminho. Nós não devemos tomar essa decisão. Nós não devemos aceitar a corrupção. Nós não devemos aceitar os caminhos fáceis do Brasil. Nós não devemos aceitar o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro foi fabricado, sabe aonde? Não foi em Portugal, não, foi no inferno. O jeitinho brasileiro é uma característica cultural do Brasil que desonra ao sim, sim, ao não, não das Escrituras. Uma igreja precisa se portar na cidade de uma maneira em que ela seja conhecida como alguém que tem coragem de dizer não quando se precisa dizer não, que não aceita as facilidades. O caso do medo desses irmãos aqui era medo de serem mortos por serem confundidos com Jesus. Mas eu quero falar de uma outra coisa que nós precisamos vencer para enfrentar os riscos da missão. Além de enfrentar o medo de ser tudo que Deus quer que a gente seja, nós precisamos enfrentar um outro problema que o texto vai nos apresentar. Alguns versos na frente, eu não coloquei na transcrição para não ficar muito grande, mas se você for no capítulo 20, você vai observar que uma outra coisa acontece no verso 24. 20 e 24, a Bíblia vai dar continuidade ao assunto que começou quando Jesus entrou no meio dos apóstolos. Olha o que é que nós vemos no verso 24. Todos estão aqui? Todos estão comigo? Todos estão acordados? Vivos? Fique vivo. O Jamie disse que quem eu visse dormindo não iria participar do jantar. Não é verdade? É, pois é. Vamos lá. Verso 24, olha o que diz a palavra do Senhor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava nesse primeiro momento. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse o quê? Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos,
e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. A gente conhece Tomé como o incrédulo. Aliás, eu gosto de chamar Tomé de o cientista. Uma das características da ciência é a experimentação. Ele é o cientista. Ele vai dizer, ele vai partir de um pressuposto científico. Qual é o pressuposto científico? Mortos não ressuscitam. Esse é o pressuposto. Mortos se decompõem. Mortos se tornam cada vez mais, entram cada vez mais em estado de decomposição. Não existe a possibilidade de alguém que está morto reviver. É por isso que ele vai dizer que quer tocar onde? Quer tocar nos lugares onde Jesus foi crucificado e mais ainda, onde Jesus teve a sua vida testada. Vocês lembram, gente, por que passaram a lança no lado de Jesus? Quem lembra desse? Por quê? Para verificar se realmente ele estava morto. Ou, não estando, para matá-lo de uma vez. E a Bíblia vai dizer que um dos centuriões enfiou a lança no seu lado e de lá saiu água. Eu não sou médico, minha área não é medicina, mas se você estudar um pouco sobre o que aconteceu naquele fato, especialmente nos anais da medicina legal, você vai perceber que aquele acontecimento da água saindo de Jesus está diretamente ligado a uma circunstância de alguém que morreu por asfixia. E a morte de cruz, ela era morte por asfixia. É tanto que vocês estão lembrados que mandaram quebrar as pernas dos dois ladrões que estavam do lado de Jesus. Alguém fica pensando, rapaz, que maldade, quebrar as pernas. Não, quebrar as pernas era para antecipar a morte, porque as pessoas que eram crucificadas, elas eram postas sobre pequenas bases, e você às vezes vê isso em crucifixos, pequenas bases, para que quando o ar faltava, elas pudessem se espichar e tomar algum resto de ar. Então as pernas eram quebradas para que, evitando-se esse movimento, eles pudessem morrer mais rápido. Mas por que não quebraram as pernas de Jesus? Porque ele já tinha morrido. Por que eu estou falando sobre isso? A morte de Jesus era um fato inexorável. A morte de Jesus aconteceu e os relatos bíblicos nos mostram claramente, mesmo sem ter intenção de dar um relato médico legal, mostram que ele realmente morreu por aquele relato. E foi retirado da cruz e foi crucificado. Então Tomé vai chegar lá e vai dizer o quê? Eu não acredito que ele estava aqui. Isso é conversa de vocês. Eu só creio se eu tocar no lugar onde os pregos foram postos, nos pés, nas mãos, e se eu tocar o seu lado, que foi exatamente onde a lança entrou. Porque Tomé pensava como um cientista. Não chame Tomé de incrédulo, num certo sentido. Ele foi, antes de tudo, um cientista. Mas aí é que está. Para nós enfrentarmos os riscos da missão que Deus dá a uma igreja, que ela dá a um cristão, que Deus dá a um cristão, nós precisamos perceber uma coisa, meus irmãos amados, minhas irmãs amadas. Nós somos chamados para vivenciar a realidade sobrenatural de um Deus que intervém na história, de um Deus que intervém no coração das pessoas, de um Deus que não está limitado pelas regras que Ele mesmo estabeleceu na ciência. Deus é Senhor da ciência, amém? Mas Ele é Senhor do sobrenatural. Ele é o Senhor da física, mas Ele é o Senhor da metafísica. Ele é o Senhor do mundo material, Ele é Senhor do mundo espiritual. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver isso com a missão da igreja? Quando esse homem veio dos Estados Unidos, quando ele teve a sorte, a bênção de conhecer Luciane
e dela querer ele. Eles tinham um sonho de ver uma igreja plantada. E não sou eu quem digo, é ele quem conta no Facebook. Eu não falava quase nada em português. E eu não sei como é que as pessoas voltaram na segunda reunião. Eu digo, eu sei. Deus deu dom de língua para todo mundo, rapaz. Queridos, uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada e centrada em Jesus, uma igreja que acredita no Evangelho, ela precisa acreditar todos os dias que não é um lugar interessante, uma música bem tocada, uma liderança organizada, não é apenas um estacionamento legal, ou um prédio na Barra da Tijuca, ou uma pregação interessante que fazem com que ela cresça e desenvolva. Uma igreja precisa crer no sobrenatural de Deus, que há o Espírito de Deus agindo no meio das pessoas, que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é Ele que une um povo ao redor da sua palavra, que é esse mesmo Deus que toca no profundo do nosso coração, trazendo para nós verdades antes inimagináveis. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja que vence a cada dia a incredulidade, e passa a viver não apenas o óbvio, mas passa a viver uma certeza. O mesmo Jesus que morreu naquela cruz, Ele disse para a sua igreja: eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. O ressuscitado está no meio de nós, o ressuscitado está nessa igreja, o ressuscitado cria essa igreja, o ressuscitado é Ele mesmo quem converte um coração. Não é uma pregação interessante, não é um texto interessante, é Ele apenas, vai dizer Paulo, aquele, o único que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, conforme o poder dele que em nós opera. Esse Deus soberano é o Deus presente, esse Deus amoroso é o Deus que conduz a sua igreja, e nós estamos nas mãos dele, amém, gente? E se estamos nas mãos dele, o que essa igreja é capaz de fazer, crendo no poder da palavra e no poder do Espírito Santo, é algo inimaginável. Você crê? Tem fogo aqui, irmão. Duas coisas que nós temos que enfrentar, dois riscos que nós temos que enfrentar na missão. Primeiro risco, repita comigo, medo. Segundo, incredulidade. Terceiro, esse para mim é o que eu vim aqui. Já estou acabando. Eu nem vim pregar, eu vim só deixar um recado da Paraíba para vocês. O terceiro ponto, que nós temos vivido de maneira muito intensa na nossa comunidade, e que eu queria, como uma comunidade um pouco mais velha, com 15 anos, nós fizemos 15 anos, estão fazendo 5 anos. Esse talvez seja o maior risco no cumprimento da missão de uma igreja. Transferências de responsabilidades que são pessoais. Transferência de responsabilidades que são pessoais. Tem uma coisa nesse texto que nós lemos, e para mim é o centro do que nós lemos e nós estamos tratando hoje, é exatamente João 20, 21. Que é exatamente a última frase que está aí no teu material. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos repetir comigo bem alto? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora, olha só o que é que está acontecendo ali. Jesus caminhou com aqueles homens e mulheres durante muito tempo. Há uma proeminência, pelo próprio princípio complementarista das Escrituras, dele estar com 12 apóstolos.
Entretanto, havia um grupo maior. Jesus, ele tinha um relacionamento do centro para as bordas. Jesus tinha um amigo mais chegado, que era João. Jesus tinha um grupo menor de amigos, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha um grupo mais amplo, uma comunidade missional, que eram os 12. Observa como Jesus ele tratava a missão como algo, vocês já ouviram isso nas aulas de física, especialmente movimento circular. Estão lembrados de duas forças que equilibram um movimento circular, uniforme? Uma força centrípeta e uma força centrífuga. O que é que acontece se você... É porque eu não trouxe para fazer a brincadeira. Se amarrar um pedaço de telha, começar a rodar um cordão aqui, tá? O que é que vai acontecer se a força centrífuga superar a capacidade que aquele cordão tem que sustentar? Ela vai romper e a tendência é que ela vá para longe de você. A missão de Jesus, ela tinha um duplo movimento. Ela era: venha e vá. Venha e veja. Venha e faça comigo. E agora vá e faça você, que eu vou estar com você. Tá? Qual é um dos grandes riscos de uma igreja que precisa ser corrigido na base, no começo? É a igreja funcionar como uma força centrípeta para o centro, onde dezenas, hoje, louvado seja Deus, centenas, daqui a 5 anos, 1000 pessoas, tu creres? 1000. Eu não pensava sobre isso, mas escuta, quando nós começamos há 15 anos, o nosso grupo base já era um pouco maior, ele tinha 70, quando nós começamos. Em 15 anos nós somos 8.000. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre isso dentro desse texto, porque um dia eu ouvi alguém falar sobre isso lá na igreja, no início da igreja, e pessoas que nos ajudaram a entender isso no início da igreja. O ponto que eu estou dizendo é que o terceiro grande risco é a transferência de responsabilidades que são suas, enquanto parte dessa história, desse corpo. Então, Jesus, ele tinha esse duplo movimento, ele trazia pessoas para perto dele, ele treinava essas pessoas, capacitava e jogava essas pessoas para viverem o evangelho fora. E agora eu estou me referindo não apenas aos 12, Jesus e João, Jesus, Pedro, Tiago e João, Jesus e os 12, e Jesus e os 120. Jesus tinha um grupo de 120 discípulos, que são os que estão lá em Pentecostes, aguardando o Espírito Santo no cenáculo, lá em Jerusalém, que andava com ele. No meio desses 120 estava a mãe dele, estava Maria Madalena, estava Marta, havia mulheres, havia homens. Eram 120 discípulos, dos quais 12 tinham uma responsabilidade de gerir a igreja recém-nascida, os apóstolos. Mas o que é que acontece muito claramente no episódio de Jesus? Nós vemos uma igreja que, amedrontada dentro daquela sala, com medo dos judeus, com medo de serem confundidas com Jesus, estes 120, escuta gente, isso aqui é muito importante. Nessa sala deve ter umas 200 pessoas. Eu estou falando de 120 apenas. Jesus pegou essas 120 pessoas e disse assim: assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Eu envio vocês agora. E ele diz, a Bíblia diz que ele sopra o Espírito Santo sobre eles, como antecipação de Pentecostes, onde vem o poder do Espírito Santo na sua perfeição. O que é que nós vemos aqui?
Nós vemos que aqueles 120 medrosos foram capazes de mudar o mundo. Aquelas 120 pessoas começaram a se espalhar na face da terra, começaram a plantar igrejas, começaram a testemunhar do amor de Deus, começaram a fazer coisas grandiosas, começaram a entrar em outras culturas, e colocaram o mundo literalmente de cabeça para baixo. Irmãos, não sei se você já estudou história antiga. Há exércitos na história, muitos exércitos, que vão sendo destruídos por guerras, por dominações, muitas vezes até mesmo por decadência moral. Muitas nações foram destruídas. Mas é interessante o movimento da presença da igreja cristã no tempo do Império Romano. O Império Romano ele começa a ser implodido por dentro. Onde havia um cristão, eles iam de uma maneira simples, de uma maneira apaixonada, cumprindo o seu mistério, cumprindo a sua missão. Eles iam pregando, e pessoas iam se convertendo. E havia muitas baixas no Império Romano por deserção. Você sabe o que é deserção? É quando o cara abandona, porque eles se negavam àquela dominação em que o imperador era tratado como Deus. Você sabe por que cristãos, se um dia você tiver a oportunidade de ir em Roma, não deixe de ir no Coliseu, porque o Coliseu ele é muito lembrado secularmente como lugar de grandes batalhas, dos grandes gladiadores. Mas você sabe o que é que significa o Coliseu? Quando eu entrei no Coliseu, que eu olhei as ruínas do Coliseu, lágrimas silenciosas desceram dos meus olhos. Porque eu me lembrei que famílias inteiras de cristãos, durante o auge da perseguição, antes do imperador Constantino oficializar o cristianismo como religião oficial do império, muitas famílias eram levadas lá para frente. E um dos líderes do império, estava lá o imperador, estava lá o César, olhava para aquele grupo e dizia assim: repitam agora, César é o Senhor, o imperador é o Kyrios. A palavra grega para a palavra hebraica Yahvé, Jeová, Deus. Repitam, César é o Senhor. E eles diziam: nós devemos toda a devoção, todo o trabalho, toda a honra ao nosso rei, mas só Jesus é o Senhor. E eles eram engolidos por leões, eles e seus filhinhos. Eles tinham um senso de missão guardado no coração. Quando é que isso começa a mudar na história? Todos se sentiam enviados, todos se sentiam assim como Jesus foi enviado por Deus. Ele envia a você, a mim, a você, a você, a você, a você, a você, a você. Esse cara aqui é no máximo, sem nenhuma desonra, o treinador, o instrutor, o professor, o capacitador de vocês, para que vocês façam a obra do ministério. Paulo vai dizer isso em Efésios 4, que Deus deu à igreja primeiro apóstolos, depois profetas, depois evangelistas e depois pastores e mestres. Com que objetivo? Capacitar o corpo de Cristo para a obra do ministério. A obra do ministério não é do pastor, nem da esposa, nem do presbítero, nem do diácono, nem do porteiro, nem da menina que fica ali. Eles têm uma obra deles. A obra do ministério quem realiza é o corpo de Cristo. É quando cada um de vocês assumir a postura de ser a representação do Senhor, onde quer que vocês estejam, na presença ou na ausência de algum irmão, na presença ou na ausência do pastor, na presença ou na ausência de um líder da igreja. Isso aqui é muito sério, porque nós transformamos com o passar do tempo
os pastores de capacitadores em empregados das igrejas, e os cristãos de missionários foram transformados em consumidores de bens espirituais. Negue-se a ser um consumidor de bem espiritual. Você é um missionário, enviado. Missionário, a palavra missionário, a palavra missão, ela tem o sentido de envio. Alguém que é enviado. Escuta, eu não estou negando que hajam pessoas que saem dos seus países e tem um comissionamento especial para plantar uma igreja, no sentido de ser um missionário reconhecido pela denominação. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou usar palavras de um pastor britânico, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, uma vez pregando lá na Inglaterra, ele olhou para a comunidade dele, a igreja lotada, milhares de pessoas iam ouvir Spurgeon, porque Spurgeon era um grande pregador. Milhares de pessoas iam ouvir Charles Spurgeon, porque ele era um lindo, maravilhoso expositor da Bíblia. Um dia eu acho que ele amanheceu, com a cabeça virada, com a vontade de sair chutando o pau das barracas tudinho, e de dizer que eu não vou mais estar aqui. Ele olhou para todo mundo num dos seus sermões, e ele disse assim: se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Quer que eu repita? Se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Eu acho que vocês não ouviram. Posso repetir? Now in English. If you are a Christian, you are either a missionary or an impostor. Agora imagina só, vocês são aqui 100 e tantos. Se vocês entenderem, no culto de 5 anos do aniversário dessa igreja, colocando isso como um marco para um novo futuro, um futuro exponencial. Se vocês colocarem no coração de vocês o que Jesus disse para cada um daqueles 120, assim como o Pai me enviou, eu também envio você, e você sair daqui se sentindo enviado para o lugar onde você trabalha, sentindo enviado para a sua escola, sentindo enviado para a universidade, se preparando para enfrentar riscos. Você não tem noção do que Deus pode fazer com cada um de vocês. Olha só, existem várias denominações no Brasil, e nós encontramos em cada expressão da família de Deus várias diferenças, né? Você vai, os presbiterianos têm um jeito bem peculiar de ser, os batistas, os anglicanos, os assembleanos. Eu quero me fixar nos assembleanos. Eu digo porque, como nordestino, e um peso muito forte, porque no Nordeste, ser assembleano, todo mundo sabe se alguém é assembleano, né? As mulheres têm uma vestimenta, não sei como é mais aqui, eu acho que aqui não é mais assim, mas no Nordeste ainda é assim, tem os estereótipos. Mas uma coisa é muito encantadora sobre eles, que talvez explique por que a Assembleia de Deus é talvez a maior denominação no Brasil, e eu não quero nem falar das derivações contemporâneas, eu quero falar da Assembleia de Deus raiz. Tem muitos que são do grupo mais Nutella. Eu quero falar da raiz, fundada pelos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, que vieram de um avivamento em Chicago, sendo eles da Suécia. Foram lá para o Pará, começaram a Assembleia de Deus, dentro de uma igreja batista. Eu quero contar essa história final para vocês, sobre esse senso de missão, esse senso de não transferir responsabilidades que são suas, porque Deus deu a você, não transfira para Ele.
Quando alguém na igreja diz, pastor, estou com uma pessoa aqui em casa, está endemoniada. O que é que eu faço? Eu digo, bota a mão para cima e repreende em nome de Jesus. A mão para cima como? É para eu dar uma tapa? Não! A mão em cima. Ora por ela, você tem o Espírito Santo. Estou eu, em Belém, pregando em uma igreja, que era exatamente, eu descobri que era exatamente a igreja, onde o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, vindo de Chicago para o Pará, olha que coisa, começaram a ter um avivamento lá embaixo, e Deus começou a se manifestar, sabe, e as pessoas começaram a querer falar do Evangelho, é o chamado pentecostalismo clássico, que surge ali por volta de 1910, 1911 no Brasil, lá no Pará. Então eles estão ali, o que é que a Igreja Batista, minha denominação, faz com eles? Expulsa, porque não admitia a ideia de que o Espírito Santo pudesse estar em ação ainda hoje, operando milagres, operando transformações, e essa igreja acredita nisso, essa aqui que você está, a minha também, mas nem sempre foi assim. Olha só, eu estou lá, em uma igreja com muitas dificuldades, essa igreja que eu fui pregar, muitas dificuldades, uma igreja centenária, minguando, poucos jovens, pessoas insatisfeitas, cheia de dono, coisa ruim é igreja cheia de dono, estou acabando, estou ali no relógio, 8h15, que horas são? Aí que eu estou me guiando por um relógio errado. Estou acabando. Olha o que acontece. Eu estou nessa igreja e vim a conhecer a história lá atrás do surgimento da Assembleia de Deus. E eu percebi algumas coisas bem básicas. A igreja ficava na frente de uma praça. E as portas da igreja da frente eram fechadas na hora do culto. Para você entrar no culto, você tinha que entrar pelo estacionamento, deixar o seu carro e entrar por uma porta lateral. A porta da frente era fechada. Eu perguntei, por que essa porta é fechada? Não, porque a gente tem medo que alguém estranho entre. Sabe lá, né? Um estranho. Aí eu fui só capturando, né? Aquelas informações. Como eu ia embora naquele dia, se eu vou soltar as cachorras agora aqui, que eu não quero nem saber se me chamaram ou não me chamarem. Aí eu comecei, eu entendo, irmãos, por que a Assembleia de Deus que surgiu aqui dentro dessa igreja, a pessoa se converte num dia, no outro domingo sai para evangelizar com quem ganhou ele para Jesus, e no terceiro domingo ele mesmo já está falando de Cristo. É assim o modelo da Assembleia de Deus. A gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, acaba com 5 anos, agora eu posso falar de Jesus? Eu posso fazer missão? Na Assembleia de Deus é assim. Converteu hoje? Amém. Vamos comigo amanhã para o evangelismo? É assim que faz, ó. Jesus, entendeu? Morreu na cruz por você, você é pecador e tal. Entendeu, meu irmão? Agora, domingo que vem, tu faz e eu vejo. Aí o cara, Moisés, não, rapaz, Jesus. Aí ele fala, o cara está corrigindo ele na 3ª, na 4ª semana, ele já está, ó, lepo, e a gente se convertendo pela simplicidade do evangelho, pelos riscos que eles correm. Vai para o sertão do Brasil, pergunta quem quer plantar a igreja lá, nos sítios, a Assembleia de Deus, está lá. Uma capelinha, desse tamanho. E as pessoas se convertendo. E o evangelho transformando situações e circunstâncias. Onde é que eu quero dizer? Eu cheguei para a igreja, agora eu entendo. Vocês com essa igreja de porta fechada, cheio de jovem nessa praça da frente, aí vestido de preto, esses dark que estão aí, esses, como é que é o nome do... Esses góticos aí na frente, se prostituindo, vocês trancados. Igreja não é clube social onde você vai se divertir.
Igreja é lugar de treinamento, é lugar de portas abertas, é lugar de correr riscos, é um lugar que a gente faz coisas às vezes vistas como heterodoxas para conquistar corações mais afastados. Igreja é um lugar onde a gente precisa encarnar na cultura daqueles que nós queremos ganhar para Jesus, porque o Evangelho é permanente, mas as culturas são passageiras e temporárias, e eu tenho que entender como lançar a permanência e a eternidade do Evangelho nos vários contextos onde eu estou. Por isso que a igreja é lugar sim, para gente maluca, para gente doida, cabeluda, tatuada, careca, cabeluda, pobre, rica, o que quer que seja. A igreja do Senhor não é um laboratório para a criação de uma nova raça ariana, como Hitler intencionou. A igreja de Jesus é um lugar para gente difícil, pecadora, e nós precisamos correr todos os riscos em nome desse evangelho, e o mais rápido e mais cedo possível, para a glória do Senhor. O mais rápido possível, para a glória do Senhor. Só sei, gente, que eu tomei uma decisão. Cada pastor tem uma história. Eu estou esperando ainda a minha hora de Deus me tirar do meu trabalho. Quando eu me converti, eu já era funcionário público federal. Em 2000, passei num concurso para procurador da Fazenda Nacional. Sou procurador federal desde 2000. A plantação da igreja foi em 2004, contando bem rapidamente. E eu tinha que tomar uma decisão. Senhor, e agora? O que é que eu faço? Deixo a procuradoria para me dedicar 100% à igreja? Ele diz, faça o seguinte, meu filho, não deixe, pegue gente tão ocupada quanto você e divida a carga da igreja com eles. Diga para os profissionais da igreja, ser pastor de uma igreja em tempo integral é uma bênção, em muitos casos uma necessidade, e eu ainda estou orando para chegar a minha vez. Mas enquanto essa vez não chega, enquanto eu não tenho um sinal verde de Deus, enquanto eu continuo sendo pastor de uma igreja com milhares de pessoas e ainda exercendo uma função pública, eu tive que aprender no couro, na raça e na tapa. Precisei aprender a olhar para cada cristão que senta naquele auditório como um potencial missionário nas mãos do Senhor, como um potencial líder, como um potencial transformador de circunstâncias. E ao olhar para vocês, e ao conhecer o coração dos pastores dessa igreja, eu posso lhes dizer, eu vejo aqui um tesouro a ser explorado. Vocês são um tesouro, vocês são a dinamite a ser detonada por Deus na cidade do Rio de Janeiro. Vocês são homens e mulheres que têm o Espírito Santo e que Deus quer usar para a glória dEle, nas circunstâncias mais inusitadas que vocês possam imaginar. Hoje eu posso dizer uma coisa para vocês, eu ainda quero deixar o meu trabalho, estou orando por isso, ore por mim para que Deus crie uma situação, nem que seja uma licença, mas eu fico pensando, meu Deus, já trabalhei quase 30 anos como servidor público, deixar essa altura, ou me dá um pouco mais de fôlego, ou cria uma circunstância, mais uma coisa, eu quero dizer para vocês, hoje, nós temos 14 pastores, mas nós temos 1.500 profissionais envolvidos com alguma área de missão na cidade de João Pessoa. Nós estamos em 3 presídios, nós estamos em 11 abrigos de crianças, nós estamos nas ruas, nós estamos nas universidades com grupos de estudo, de fé e ciência, nós estamos envolvidos com educação, nós estamos envolvidos com ensino superior, e com certeza só fazemos isso porque, por necessidade pessoal, eu tive que dizer para as pessoas, não transfiram responsabilidades para os outros. Assumam as suas próprias responsabilidades, porque assim como o Pai enviou a Jesus, Ele também nos enviou. Que o Senhor abençoe os próximos 5, 10, 15, 20, 100 anos dessa igreja. Que seja uma igreja não só missionária, não só missional, mas uma igreja cheia de missionários que são preparados no domingo para assumir o campo de batalha de segunda a sábado. Deus abençoe vocês. Parabéns por esse aniversário.